Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, a gente vai aprender um pouquinho sobre os sistemas Corém e COFEM, tá? Esses sistemas eles foram criados para quê? O que é que eles fazem, tá? Então, hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre cada um. Vamos lá. Então, o que são os conselhos profissionais, pessoal? O que é que vocês acham que são esses conselhos? O que é que eles fazem? O que são? Ou não tem nem noção do que são, tá? Eles são órgãos fiscalizadores, tá? Então, a fiscalização das diversas profissões é uma função do Estado brasileiro. Esta fiscalização ela não é exercida diretamente por ele, e sim através de órgãos que são vinculados ao poder público. Então, é, é uma função do Estado, só que como não tem como o Estado fiscalizar todas as profissões de forma direta, o que foi que eles fizeram? Criaram, tá, órgãos fiscalizadores. Eles são vinculados ao poder público, tá, porém não é exercido diretamente por eles. Tá? Então, eles pegaram e criaram esses órgãos vinculados a eles, que são chamados órgãos fiscalizadores. Assim, as profissões do Brasil têm órgãos específicos para a fiscalização do exercício profissional, que são instituídos por lei federal e são chamados de conselhos. Então, eles criaram esses conselhos para fiscalizar o exercício profissional, tá? Não só da enfermagem, como também de outras profissões. Então, quais são os objetivos básicos desses conselhos? Primeiro de todos é fiscalizar o cumprimento da lei do exercício profissional. Se esses profissionais estão cumprindo a lei que rege aquela profissão, tá? Se estão exercendo a profissão conforme a lei. Fiscalizar o cumprimento também do código de ética de cada categoria. Então, a gente tem a lei do exercício profissional e a gente tem também o código de ética. Então, eles fiscalizam se a gente está fazendo o quê, pessoal? Se a gente está exercendo a nossa profissão conforme a lei, tá? Os preceitos legais. Zelar pelo bom conceito da profissão e dos que a exerçam também, e garantir a qualidade da assistência de enfermagem, no caso do nosso conselho fiscalizador. Tá? Então, ele zela também pelo bom conceito da profissão, dos que a exerçam. Eles lutam, né, por melhorias da profissão, tá? Que venham a agregar na nossa profissão. Então, a Lei 2.604, do dia 17 de setembro de 1955, ela regula o exercício da enfermagem profissional e ela torna livre o exercício da enfermagem em todo o território nacional. E eles especificam, né, quem pode exercer a enfermagem no país. Na qualidade de enfermeiro, né, quem tem diploma expedido no Brasil em escolas oficiais ou reconhecidas pelo governo federal, diplomados por escolas estrangeiras e que revalidam seus diplomas aqui no Brasil, e também quem tem diploma de enfermeiro expedido por escola e cursos de enfermagem das Forças Armadas e Militares. Na qualidade de obstetra, né, do mesmo jeito, quem tem diploma expedido por escolas oficiais ou reconhecidas pelo governo federal, e também os estrangeiros que revalidam seus diplomas. Nessa lei, a gente não tinha o técnico de enfermagem, certo? A gente só tinha um auxiliar de enfermagem. E aí eles diziam, quem tem o certificado de auxiliar de enfermagem, expedido por escolas oficiais, né, ou por escolas das Forças Armadas, e na qualidade de parteira, quem tinha um certificadozinho de parteira, né, conferido por escola oficial. Tá? O técnico de enfermagem ele foi criado posteriormente, certo? Eu coloquei aqui técnico auxiliar, mas era só auxiliar nessa lei. E aí, pessoal, antes dos conselhos de enfermagem existirem, a profissão, a enfermagem, ela era fiscalizada pelo SNFM, tá? Que era o Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina, que não contava com enfermeiros no seu quadro de pessoal de fiscalização. Então, eram médicos
fiscalizando a enfermagem. Ora, professora, como é que isso pode? Podia. Podia, tá? Mas hoje em dia, né, nós temos pessoas da enfermagem fiscalizando a enfermagem, certo? Médicos fiscalizando medicina, nutricionistas fiscalizando nutricionistas, fisioterapeutas e assim vai, tá? Então, antes, a medicina, quem fiscalizava? A enfermagem. Isso era algo assim, inviável, tá? E aí começou a sentir a necessidade de ter um órgão específico para fiscalizar apenas a enfermagem, né, o nosso exercício, e fiscalizado por pessoas aptas para aquilo, né, pessoas que conhecessem a fundo a profissão. E quem conhece melhor sua profissão, que é o profissional, o próprio profissional. Então, foi promulgada a Lei 5.905, de 1973, criando o sistema COFEM e os respectivos CORENs, tá? E aí, o que é que essa lei fala? Ela dispõe sobre a criação do COFEM e dos CORENs, tá? Que é o Conselho Federal de Enfermagem e os Conselhos Regionais de Enfermagem. Ela cria o COFEM e COREN como uma autarquia vinculada ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social. São órgãos disciplinadores do exercício da profissão de enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviços de enfermagem. O COFEM, tá, ao qual ficam subordinados os CORENs, terá jurisdição em todo o território nacional e tem sede no Distrito Federal. Haverá um conselho regional em cada estado, com sede na respectiva capital. Tá? Então, são órgãos fiscalizadores, órgãos disciplinadores, né? Porque, além de fiscalizar, ele também exerce esse papel de disciplina, de formação, de educação, tá? E compreende os serviços da enfermagem, enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar e parteira, certo? E aí, eles vão ficar subordinados, tá, ao COFEM. O COFEM, ele vai ficar lá em Brasília, lá no Distrito Federal, certo? Vai ter lá a sede principal e em cada capital, cada estado brasileiro, a gente vai ter uma sede, uma sede. Tá? Então, a gente tem a sede nacional, que é o COFEM, que fica lá no Distrito Federal, e cada estado, em sua respectiva capital, vai ter uma sede regional, certo? Que a gente chama de COREN. COFEM, Distrito Federal, todo o território nacional, e CORENs em cada estado brasileiro, em sua respectiva capital. E aqui, pessoal, falando para vocês um pouquinho de como o COREN e os COFENs, eles são compostos, tá? Quem participa lá da gestão, certo? Então, no COFEN, a gente tem 9 membros efetivos, só enfermeiros, certo? Que são brasileiros. O mandato, ele vai 3 anos. Reuniões uma vez ou mais, tá? Mensalmente. E a reeleição, ela só é permitida uma vez. Nos conselhos regionais, né, nós temos de 5 a 21 membros efetivos, tá? Aí vai depender do quê? Do tamanho do estado, da quantidade de inscritos naquele devido estado. Quantas pessoas eles vão ter inscritos nos CORENs daqueles estados. A composição é a cada 5. 3 são enfermeiros e 2 das demais categorias, técnicos, auxiliares ou parteiros. Tá? E o resto permanece a mesma coisa. Tem que ser brasileiros, mandato de 3 anos, reuniões periódicas mensais, e a reeleição também só é permitida uma única vez. Os membros dos conselhos regionais e respectivos suplentes serão eleitos por voto pessoal, secreto e obrigatório. Então, todos os inscritos no COREN são obrigados a votar na eleição de 3 em 3 anos, tá? É uma eleição online, ocorre de forma online, tá? Mas é um voto que é obrigatório. Todos devem votar. Em época determinada pelo COFEM, em Assembleia Geral, especialmente convocada para esse fim. Então, o COFEM que determina a data dessas eleições.
Então, ao eleitor que, sem justa causa, deixar de votar nas eleições referidas, é aplicada uma multa pelo Corém, né, em importância correspondente ao valor da anuidade. Então, se você não votar sem justa causa, não justificar esse voto, você vai pagar uma multa em mais ou menos ali o valor da sua anuidade, né, do enfermeiro nesse ano de 2020 está custando 260 aqui na Paraíba, tá? R$ 260. E técnico, se eu não me engano, 135, R$ 140. Tá? Mais ou menos isso aí. Então, é importante votar. E aí, pessoal, vamos ver aqui as competências do COFEN. O que é que o COFEN faz? Ele aprova o seu regimento interno e o dos conselhos regionais, ele instala esses conselhos, ele baixa provimentos, expede instruções para uniformidade de procedimentos e bom funcionamento dos Coréns. Então, para que todos os Coréns eles funcionem de forma igualitária, o COFEN ele expede provimentos, instruções, enfim, para que seja tudo realizado de forma uniforme. O COFEN também ele lança alguns provimentos para a realização de procedimentos, tá? Para que os procedimentos eles sejam realizados de forma igualitária em todo o território nacional. Aprecia em grau de recursos as decisões dos Coréns, institui o modelo das carteiras profissionais de identidade, ou seja, para que todas as carteirinhas sejam iguais. Quem realiza isso, quem faz o modelo é o COFEN. Aprova anualmente as contas e a proposta orçamentária e promove estudos e campanhas para o aperfeiçoamento profissional. Então, a renda do COFEN, ele vem 1/4 de cada Corém. Então, todos os Coréns do Brasil, ele vai pegar o quê? 1/4 da renda. Então, vem 1/4 das carteiras profissionais, da expedição, 1/4 das multas, 1/4 das anuidades, doações, subvenções e rendas eventuais. Tá? Então, essa é a renda do Conselho Federal. E aí a gente parte para o Corém, tá? Especificamente vou falar aqui do Corém Paraíba. O Corém Paraíba, ele foi instalado no dia 30 de outubro de 1975, com jurisdição em todo o estado da Paraíba. A sede, aonde? Em João Pessoa, tá? Porém, com o passar do tempo e a necessidade do estado, né, foi criado a segunda sede, uma subsede na cidade de Campina Grande, tá? Porque a gente tem estado, né, grande, então imagina lá o pessoal do sertão tendo que vir para João Pessoa. Então, criou-se um polo aí, meio termo, tá? Para ficar ali no meio, mesmo centrado no meio do estado, e aqui na cidade de Campina Grande. Então, quais os objetivos do Conselho Regional de Enfermagem? Disciplinar, tá? Então, ele disciplina e fiscaliza o exercício profissional da enfermagem com o intuito básico de elevar a qualidade da assistência à saúde da população através das seguintes ações. Primeiro de tudo, promoção do aprimoramento das ações de enfermagem. Defesa do livre exercício da profissão, observando, obviamente, os preceitos legais. Então, a gente exercer de forma livre, porém, dentro da lei. Publicação de atos normativos, visando o cumprimento da legislação pertinente à enfermagem. Então, ele vai ficar lá publicando esses atos para que a gente da enfermagem cumpra, tá, essa legislação, essas leis. Atua como órgão consultivo em problemas relacionados ao exercício profissional. Então, o órgão consultivo vai ser o Corém. Realização de reuniões com os profissionais de enfermagem para discutir aspectos relacionados ao exercício profissional. Então, ele realmente convoca alguns profissionais e fazem essas reuniões para discutir essa assistência, como está. Emitir parecer em processos inerentes ao exercício profissional. Deliberar sobre a inscrição no Conselho Regional e seu cancelamento. Também quem vai fazer isso é o Conselho Regional. Imagina só o COFEN deliberando sobre todas as inscrições e os seus cancelamentos.
tá? Então seria inviável, você fica com o Corém. Disciplina e fiscaliza o exercício profissional, observando as diretrizes gerais do Conselho Federal, fazer executar as instruções e provimentos do COFEM, manter o registro dos profissionais com exercício na sua respectiva jurisdição, ou seja, manter o seu registro onde você atua. Se você atua na Paraíba, seu Corém tem que ser Paraíba. Se você vai atuar em Pernambuco, seu Corém vai ter que ser de Pernambuco. Você não pode tirar um Corém para todos os estados, certo? Das jurisdições. Conhecer e decidir os assuntos atinentes, tá, à ética profissional, impondo as penalidades cabíveis. Quem vai penalizar é o Corém. Elaborar sua proposta orçamentária anual e o projeto do seu regimento interno, e aí ele vai submeter ao COFEM, para o COFEM aprovar ou não essa proposta. Eles que expedem a carteira profissional, tá? A qual terá fé pública em todo o território nacional e vai servir de identidade. Então, o COFEM faz o modelo e quem expede, o Corém. Zela pelo bom conceito da profissão e dos que a exerçam, publica relatórios anuais de seus trabalhos e a relação dos profissionais registrados, propõe também ao COFEM medidas visando a melhoria da profissão e fixa o valor da anuidade. Então, o valor da anuidade, ele varia de acordo com cada estado, tá? Então, aqui na Paraíba, a gente tem o valor daqui. No Rio de Janeiro, eles têm o valor de lá, tá? Então, cada estado vai ter uma anuidade diferente, certo? Eles que fixam. Quem fixa aí, quem faz esse ajuste é o Corém, Conselho Regional. E aí, como vocês viram que a renda do COFEM é 1/4 dos Coréns, e aí os 3/4 vão ficar onde? Nos Coréns. Então, fica 3/4 da expedição das carteiras, 3/4 das multas, 3/4 das anuidades, doações também ilegais, subvenções oficiais, né, de empresas ou entidades particulares, eles podem estar doando aí para o Corém, e rendas eventuais também. E aí, pessoal, a gente tem as inscrições. Para você atuar, você precisa se inscrever, certo? Então, a inscrição, ela é o ato pelo qual o Corém confere habilitação para o exercício das atividades na área da enfermagem ao titular habilitado, com a jurisdição onde ocorre o exercício da profissão. A ausência da inscrição caracteriza o quê? Exercício ilegal, tá? Então, para você exercer a enfermagem, você precisa estar inscrito no Corém de onde você vai atuar, mais uma vez. Se vai atuar no Rio de Janeiro, Corém Rio de Janeiro. Vai atuar em São Paulo, Corém São Paulo. Aqui, né, que a gente tem estados próximos. Eu atuo na Paraíba e em Pernambuco. Você vai ter que ter 2 Coréns, tá? Um Conselho Regional Paraíba e um Pernambuco. E aí, pessoal, a gente tem alguns tipos de inscrição. A definitiva é quando você termina o seu curso, você já está em posse do seu diploma, vai lá no Corém com toda a documentação necessária e tira sua carteirinha. A gente tem também a provisória. A provisória é quando você acabou-se de formar, mas você ainda não tem o seu diploma. Então, você pede uma declaração de conclusão de curso, tá? Porque a gente sabe que às vezes esses diplomas demoram, a gente às vezes tem problema no sistema do MEC, enfim, tá? E aí demora a sair, você pede uma declaração, leva para o Corém e tira essa inscrição provisória. Quando seu documento chegar, seu diploma chegar, aí sim você vai trocar pela inscrição definitiva. A gente tem a secundária, que é essa que eu já venho falando, né, durante a aula, que é concedida a pessoas que trabalham ao mesmo tempo em 2 estados. E a remida é concedida aos profissionais aposentados, tá? Eles que se aposentaram, não cometeram nenhum tipo de infração, né? E aí eles ficam isentos do valor de quê? Da anuidade. E aí, ó, a gente trouxe aqui para vocês o valor da anuidade 2020, daqui da Paraíba, certo? Então, a gente tem aí, ó, enfermeiro 260, obstetriz 247,16 centavos,
técnico de enfermagem de 140, ó, 170,97 e o auxiliar sim, aí fica R$ 141,23. E aí ele dá opções de pagamento, né? Se você paga com 10% de desconto em cota única, né, até o dia 31 de janeiro, 5% de desconto para os pagamentos até o dia 28 de fevereiro e o pagamento em 5 cotas mensais, tá? E aí ele pede que essa divisão seja feita a partir de janeiro, para você terminar em maio. Tá? E a parcela ela não pode ser menor que R$ 50. E aí quem deve se inscrever nesse Corém? Enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras. E a gente tem também os deveres dos profissionais de enfermagem com o Corém. Tá? Então ele deve estar inscrito no Corém, onde exerçam suas atividades profissionais, conhecer as atividades desenvolvidas pelo Corém, efetuar assiduamente o pagamento das anuidades, votar na eleição, manter o seu endereço atualizado, solicitar mudança de um Corém para o outro quando mudar de estado. Então, professora, tirei meu Corém aqui na Paraíba, vou me embora para São Paulo, trabalhar lá. Então, você vai no Corém e solicita a mudança de estado e eles fazem essa mudança. Quando você não quiser exercer mais suas atividades, você pode requerer o cancelamento, certo? Você tem que ir, senão as multas, né, os juros, as anuidades vão ficar lá rolando. Atender a todas as convocações do Corém e comunicar ao Corém os casos de infrações éticas. Então, se você vê um coleguinha seu cometendo alguma infração ética, é o que, pessoal? Um dever seu comunicar ao Corém. Tá? E que infrações éticas são essas, Camila? Quando a gente vê os infratores, tá? A gente vai denunciar o Corém, certo? De forma legal. E aí a gente tem algumas penalidades. A primeira de todas é a advertência verbal. Então ele vai ter uma admoestação, uma repreensão ao infrator na presença de 2 testemunhas. Segundo, uma multa, certo? Esse pagamento dessa multa pode ser de 1 a 10 vezes o valor da anuidade. Então, imagina aí, o técnico de enfermagem que está 170 aqui, R$ 1.700. Pode chegar essa multa. A censura, tá? É uma repreensão que vai ser divulgada nas publicações oficiais do Corém e do COFEM e em jornais de grande circulação também. Suspensão do exercício profissional, né? Proibição do exercício profissional da enfermagem por um período de até 90 dias. E aí tem a cassação do direito ao exercício profissional, que aí você vai perder o direito do exercício da enfermagem por um período de até 30 anos. Então, pessoal, nesse último, isso aí vai depender de acordo com o grau da infração que você cometer, obviamente, certo? Mas aí você pode deixar de exercer a enfermagem por até 30 anos, certo? Então, vamos pensar direitinho antes de cometer qualquer infração ética. E aí, para encaminhar essas infrações, a gente deve requerer ao Corém, por escrito, assinada e enviada pelo correio, vai entregar diretamente na sede, e aí ela vai se responsabilizar pelo sigilo, certo? Da autoria da denúncia, até a abertura do processo ético, que aí ele vai passar a ter domínio público. Tá, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Dúvidas? Deixem nos comentários aqui no vídeo, ou no meu Instagram, ou quem tem meu WhatsApp pode estar tirando as dúvidas, tá certo? Então, tchau e até a próxima aula.